Bom dia, comunidade amada. 17 de março, segunda-feira. Fica até o final do vídeo antes de ouvir as inspirações da semana, porque eu tenho um recado e uma dica importante. Fica lá. Vamos lá. Começando a semana com a interpretação de uma lua minguante que vai acontecer no dia 22 de março. A lua minguante, que tem todo mês, é indicadora, simbolicamente, de um período de reflexão, interiorização e revisão. Fazer um checklist do que tem sido importante, de nossas conquistas, nossas frustrações, o que a gente deve eliminar, ou seja, aquela fechada para balanço que sempre é super importante acontecer num determinado momento. Essa lua minguante, ela já vai acontecer com o Sol que entra em Áries no dia 20 e a Lua estará em Capricórnio. Mais do que nunca, nós temos ali, com a posição de um astro importante, chamado um dos luminares, num signo de terra, a necessidade e a possibilidade de organização e planejamento. Essa organização e esse planejamento tem mais a ver com o aspecto emocional do que com a nossa estrutura mental, de raciocínio, de inteligência objetiva. Na verdade, a posição dessa lua no Capricórnio, nessa lua minguante, essa revisão se dá sob o ponto de vista das nossas emoções, daquilo que é a nossa bagagem, que nos afetou e que nos afeta até hoje. Há uma possibilidade de trazer as memórias do passado para o momento presente, fazendo exatamente esse checklist para que a gente possa dar um passo em relação ao futuro, em direção ao futuro, para que se construa uma estrutura sensível, afetiva e emocional, mais sólida, mais objetiva e mais relacionada com a realidade. Tem falado muito que há uma tensão no céu ao longo desses últimos tempos que trata da expectativa e da realidade. Então, nossa expectativa, ela pode muitas vezes ser frustrante quando não estamos com o pé no chão, quando a gente não verifica as coisas de uma maneira prática. E essa é a semana em que nós temos a oportunidade de fazer esse processo, de entrar em contato com aquilo que é possível e que não necessariamente tem a ver com a nossa expectativa. Por outro lado, essas expectativas, elas podem acontecer no sentido de trazer medos maiores, os nossos fantasmas. E quando a gente olha para o real, pode não ser tão fantasmagórico assim. Então, isso é um treino que a gente pode ter e isso vale para a vida toda, mas o céu nos aponta nessa semana essa oportunidade. O Sol, nessa lua nova, estará em Áries, que entra no dia 20. Feliz ano novo para todos os piscianos desse fim de ciclo e para aqueles arianos que fazem aniversário já nessa semana. O Sol em Áries, pensando que Sol tem a ver com a consciência, com a objetividade, é a possibilidade que nós temos de exercer nossa autonomia e independência. Evidentemente, quando a gente coloca Capricórnio na parada, nós temos as responsabilidades. E essas responsabilidades nem sempre dizem respeito exatamente àquilo que a gente deseja e quer fazer. Nem sempre nossas iniciativas, elas estão tão soltas assim, somos tão autônomos assim, porque a realidade nos mostra que existem algumas limitações. Mas apesar dessas limitações, o importante é não abrir mão de suas lutas, principalmente a luta para que você se afirme como alguém seguro e que tem a vontade nas mãos, de posse da sua própria vontade, seus próprios desejos. E essa luta, que é uma luta por autoafirmação, ela vai se dar em confronto ou em parceria com os limites e as responsabilidades. Eu posso dizer que essa relação de Áries e Capricórnio, que está presente nessa lua
minguante, nós temos aí uma criança que é representada pelo signo de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, quando tudo nasce com todo vigor, e um signo já quase lá no final, que tem associação com o planeta Saturno, que é o deus do tempo, e que fala da maturidade. Então, uma criança diante de uma outra pessoa extremamente madura que já diz, calma, as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer. Agora, ficar também atrasando tudo e bloqueando as energias não é legal. Aí entra o Áries como sendo, mas eu vou à luta daquilo que é importante para mim. Então, essa é a mensagem que vai acontecer nessa lua minguante no dia 22 de março. No dia 17, o Sol em Peixes ainda faz uma conjunção com o nódulo lunar norte em Peixes, e no dia 19, ou seja, na sequência, ele faz uma conjunção com Netuno em Peixes também, entre segunda e quarta. A nossa sensibilidade pode ficar extremamente à flor da pele. Isso é claro, a leitura do céu de uma semana, ou de um ano, ou de uma década, ela vale para uma coletividade. Mas é uma mensagem que o céu nos traz de que é importante que a gente fique atento aos sinais, que nós saibamos lidar com aquilo que é de mais profundo na gente, tanto no sentido de nossas fantasias, quanto no sentido de nossos temores. Até coloquei que essa lua minguante vai trazer um corte para a realidade logo a seguir de um momento em que todo esse universo sensível está muito presente, vem à tona, surge das profundidades. Eu diria que o mais importante nessa semana é a nossa conexão com a nossa espiritualidade, com a consciência de que é importante a gente conhecer mais profundamente aquilo que nós desconhecemos em nós mesmos. Então, isso também vale para todas as terapias que, de alguma maneira, nos auxiliam e muito a poder conhecer os nossos mistérios. Como eu já falei, dia 20 de março o Sol entra em Áries, na quinta-feira. No dia 21, a Vênus, que também vai estar em Áries, faz um aspecto favorável com Plutão em Aquário. Isso é uma possibilidade da gente transformar nossas relações em algo mais livre, algo profundo e livre. Tudo aquilo que precisa ser reajustado, transmutado e libertado nas nossas relações é uma boa oportunidade de fazer uma tentativa nesse sentido. E, por fim, no dia 22 para 23, nós temos a Vênus em Áries em conjunção com o Sol em Áries, formando esse aspecto favorável com Plutão. Ou seja, além de termos uma chance de mexer profundamente nos nossos relacionamentos, nós teremos talvez muito mais consciência da importância do amor na nossa vida, como ele é uma força transformadora, libertadora. Então, pensar em todos os nossos afetos, sejam eles do campo amoroso, seja das nossas amizades, de colegas de trabalho e de relações familiares, é importante que a gente sempre saiba transformar e ver algo de novo como potência nessas relações. Bom, amores, esses são os aspectos dos astros que sempre nos acompanham para essa semana. Lá no início eu disse que tinha uma dica super importante para ficar até o fim. Muitas vezes olhamos para o céu na busca de respostas. Os antigos já faziam isso, mas talvez olhar para o céu no geral não traga respostas para as suas perguntas. Que tal olhar para um outro céu, o seu céu? Seu mapa astral pode ser o guia que você precisa nessa viagem, que é a vida. Esse não é apenas um documento, é uma bússola para a sua jornada pessoal. Com mais de 40 páginas de insights personalizados, você vai descobrir um tesouro de informações sobre suas tendências, habilidades e oportunidades únicas. Se você quer encomendar o seu, o link está aqui na bio do Instagram ou na descrição do YouTube. Uma excelente semana a todos vocês. Eu volto semana que vem com mais análises do céu da semana.
Um beijo enorme e tenha uma ótima semana.